Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 2, Porto 1. Uma vitória que não reflete o jogo pelo placar que foi. O Vitória hoje produziu e jogou para fazer muito mais do que fez. Vitória poderia ter, mesmo tomando o empate de uma equipe muito organizada, poderia ter feito o segundo gol já mesmo no primeiro tempo. Vitória poderia ter feito 2-1 com o Lucas Braga, poderia ter feito 2-1 com o Mateuzinho. Vitória que hoje, apesar do sufoco em termos de placar e da nossa agonia, claro, o gol foi sair depois dos 45, foi Vitória que produziu. Em alguns momentos do jogo, deixa eu até abaixar, acho que meu volume está um pouco alto demais, deixa eu até ajustar aqui o volume, pronto. Em alguns momentos foi um Vitória que, de fato, exagerou em bola na área, verdade. Um Vitória que durante alguns minutos ficou sem triangulação e o próprio Carpini percebeu e ajustou isso, Paulo, logo depois que a gente comentou. Mas foi um Vitória que hoje performou, que venceu e que com um pouco mais de qualidade no último terço teria vencido com mais tranquilidade, mas isso não anula o fato que o coletivo de Carpini hoje funcionou. Hoje foi o gol do time de Carpini, foi jogada de triangulação, o primeiro gol, atacando a profundidade, bola na área, e o segundo gol também, uma volta de bola parada, se eu não me engano, né? Uma volta de bola parada, onde Matheus na individualidade joga a bola na área e Carlinhos, contratado para isso mesmo, conseguiu estrear fazendo gol no Barradão. Eu falei em live, Paulo também, que esse jogo tava a cara de estar 1-1 chato, e aí o Vitória faz 2-1 com o Carlinhos fazendo gol no final, e a gente acabou acertando, né, mais uma vez. Mas é isso, é um 2-1, Paulo, que em termos de desempenho, mesmo com muitas mexidas na equipe, dessa vez a gente teve desempenho e o resultado não refletiu a partida, porém de forma positiva, porque poderia ter sido mais. 3-1, 4-1 não seria nenhum absurdo. Felizmente, Vitória. 3 pontos no Baiano, Paulo. 3 pontos muito importantes para essa sequência. A Vitória que mantém a liderança, independente do que aconteça, já que dificilmente o Jacuipense vai tirar 7 a 8 gols de saldo do Vitória nessa rodada. Mas para não ser engenheiro de obra pronta, quem acompanhou a transmissão, quem tá vendo o vídeo cortado agora e não acompanhou a transmissão, a gente tem que explicar. A gente não vai ser engenheiro de obra pronta e falar que o Vitória jogou muito, que não merecia só após o gol. Quem acompanhou a transmissão por completo viu a gente falando aqui que é um jogo que o Vitória não merecia perder. E pasmem, a gente falou que, embora estivesse empatando até os 90 minutos de jogo, o desempenho do Vitória no 1-1 era infinitamente superior ao desempenho do 1-0 contra o Souza. Mesmo o Vitória vindo para o intervalo com 1-1 e tendo ido para o intervalo no 1-0 contra o Souza na semana passada, no meio de semana, o Vitória desempenhou melhor hoje. O futebol proporciona coisas como essa, da gente não jogar tão bem e vencer até com um pouco mais de facilidade por não sofrer tanto como foi contra o Souza, mas da gente comer a bola em muitos momentos, em muitas fases do jogo e suar para vencer hoje a equipe do Porto. Primeiro tempo do Vitória coletivamente muito bom. A gente sabe que o time de Thiago Carpini é um time que tem um jogo muito mais lateralizado e a gente viu esse jogo fluir pelo lado direito e pelo lado esquerdo. A gente começou a construir várias jogadas de associações na direita com Claudinho Mosquito e Mateuzinho, na esquerda Hugo, Osvaldo e Ronald, e o Vitória teve muita presença de área. A gente obrigou Patiego, que a gente havia trazido no início da transmissão, que é um baita goleiro, a fazer 3 defesas no primeiro tempo. Fora o gol de Fabrício, uma boa jogada trabalhada do Vitória. Fora também a bola na trave do próprio Fabrício, também no jogo aéreo, no cruzamento de Osvaldo. Foi uma Vitória que sofreu pouco. A jogada do Porto, do gol, foi uma excelente jogada. Foi um golaço do Porto, mas se mostrou ao decorrer dos minutos que foi um ponto fora da curva. A jogada que o Porto fez para marcar o gol de empate foi a única jogada similar que o Porto fez no jogo. Porque o Vitória mostrou que aquilo que aconteceu pra gente sofrer o gol inesperado foi um lance esporádico. Porque de um modo geral nossa defesa foi muito boa no primeiro tempo e numa jogada que o Porto sai com muita qualidade, é um time organizado, faz o gol e o Vitória depois não sente o gol. O Vitória não sente 1-0, continua chegando, só que embora o time de Carpini no primeiro tempo fosse marcado por um time muito competitivo, duelando, ganhando segunda bola, pressão pós-perda para impedir o contra-ataque e a transição, abafando com os jogadores, já atacando todos no campo adversário, faltou um pouco de qualidade no último terço pra gente sair vencedor. Osvaldo tomou algumas decisões que não foi tão boa, não foi um bom jogo do Osvaldo hoje, acabou ali prejudicando em 2 a 3 oportunidades. Gustavo Mosquito fez até um jogo melhor do que ele vinha fazendo, só que acabou também errando 1 ou 2 tomadas de decisão ali no último terço do campo, e por isso, no Vitória, que fez um bom primeiro tempo com bola e sem bola, marcando no 4-4-2, com Fabrício e Mateuzinho à frente, foi pro empate, porque futebol tem dessas, né? Você é superior ao adversário, mas a qualidade no último terço pesa, e aí Osvaldo perdeu o gol na
cara, Mosquito também se embolou um pouco com a bola, teve bola na trave, Patiego, repito, fez uma ótima partida. E a gente vai pro segundo tempo. Carpini opta em não mexer, Vitória mantém uma pegada ofensiva bem interessante, a gente não viu até 20, 25 minutos de jogo o Porto conseguir ultrapassar a linha divisória do gramado. O Vitória conseguiu controlar bem, novamente, ganhando segunda bola após os cruzamentos, fazendo a pressão pós-perda para impedir a transição do adversário. E com isso o Vitória começou a novamente ter muito volume e explorando muitos cruzamentos laterais. E o ditado já diz, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A Vitória tanto tentou fazer cruzamentos na direita e na esquerda e foi corado com gol. Só que dentro desse período até o gol chegar, o Vitória não sofria transição, pelos motivos que a gente trouxe aqui. O Vitória tinha uma qualidade, né, com a posse de bola para chegar, para triangular. Só que aí Carpini começa a mudar o time. Ele opta em colocar Fabrício e Carlinhos. E aí ele abre Fabrício na esquerda, Carlinhos por dentro e traz Braga, que também entrou depois, pra direita. Viu que não deu certo, colocou Fabrício e Carlinhos junto. Aí abriu o Mateuzinho na esquerda. Depois disso, traz Mateuzinho novamente pra dentro, investe o Lucas Braga. E aí o gol acontece, onde o Vitória consegue novamente ter esse volume pelo lado esquerdo, agora com o Mateuzinho, que foi coroado com 2 assistências na partida. Então foi um jogo onde o Vitória foi soberano, né? O 2-1 sustenta o Vitória vencer, porque o Vitória jogou pra vencer, mas não sustenta o placar. O placar poderia ter sido muito mais elástico. Fabrício perdeu um gol na cara no segundo tempo, Oswaldo perdeu um gol na cara ali no primeiro tempo, enquanto a única chance clara que o Porto teve foi o lance do próprio gol. E no segundo tempo a finalização de Gabriel, né, ou melhor, onde Gabriel de fora da área consegue ali jogar a bola para a lateral, uma bola até que dava até para encaixar e tal, mas ele acabou espalmando e só. Porto, um time bem organizado. No segundo tempo, se registra-se que nos momentos onde a Vitória alçou muita bola na área com o Claudinho, com os pontas, com o Mateuzinho, com o Hugo, a defesa do Porto vinha bem, cortando, interceptando, o que não fez no primeiro tempo. E aí depois, o Vitória, numa jogada que vem depois de um escanteio, o Mateuzinho cruza, o Vitória tinha muita gente dentro da área, Carlinhos estreia para fazer 1-0 do Vitória. De um modo geral, o coletivo fluiu. Individualmente, a maioria dos jogadores foram muito bem. A gente tira assim 1 ou 2, mas de modo geral, a Vitória hoje fez o que a gente cobrou no início. Se a gente venceu sem convencer em desempenho contra o Souza, hoje a gente vence até mais suado no placar, mas com muito mais desempenho do que foi na rodada anterior da Copa do Nordeste. Pois é, com certeza é o que a gente fala. Resultado resultado por resultado não sustenta nada. A gente falava que mesmo ganhando, o time de Carpini carecia de uma boa apresentação e Paulo falou sobre isso antes do jogo começar. Hoje foi uma boa apresentação que, sendo sincero, galera, que foi, no final das contas, apertada a vitória porque é futebol. A vitória hoje só foi apertada porque é futebol, teve equipe que se defendeu bem. A gente falou, Paulo, inclusive literalmente antes do escanteio do gol, que a defesa do Porto estava ganhando todas. E de fato estava ganhando todas. Então o futebol permite, mas em termos de desempenho, de uma vitória que chegou no último terço, de uma vitória que conseguiu jogar, de fato foi talvez a melhor do ano do Vitória, Paulo? Não, acho que Colo-Colo teve mais. Foi melhor. Eu falo do Barradão, foi mal. Porque no Barradão eu, por algum motivo, eu tiro o Colo-Colo da minha cabeça porque foi na Fonte. Eu sempre penso, sempre vem na minha cabeça jogos no Barradão. A gente também era visitante lá, né? Tem É isso. verdade. No Barradão, pra mim, foi o melhor jogo do Vitória. Concordo, também acho. Melhor jogo do Vitória. Carpini, olha só, que por ter ganhado, olha como é futebol. Por Carpini ter ganhado, ele dificilmente será questionado da forma que ele seria se o Vitória tivesse empatado com relação às substituições. A gente acabou morrendo com 2 substituições na mão, Pablo não entrou e no final a gente conseguiu ganhar o jogo, né? Mas como eu falei, pra quem acompanhou a live, a gente falou na live, pô, tá a cara, na live no caso não hoje, né, de antes, tá a cara do Vitória estar empatando em 1-1 no Barradão, e aí Carlinhos entra e faz um gol de cabeça. Foi rigorosamente o que aconteceu, a gente torce pra que ele vá bem no final das contas, né? Uma contratação que gerou muita dúvida, que a gente entendia que era uma reposição pra Lauan, e mesmo com esse gol de Carlinhos ainda precisa de um camisa nova titular, acho que isso fica evidente de fato. Mas, não só Carlinhos, Paulo, eu queria falar sobre a partida de Fabri centralizado, porque na transmissão, no começo, você acabou falando que ele veio como ponta, mas que vem jogando muito bem centralizado, e hoje, claro, não pode perder um gol daquele de fato, mas fez mais um bom jogo, né? Artilheiro do Campeonato Baiano, né? 4 gols, Fábio tem com a camisa do Vitória. E um ponto, Léo, do que você falou que é bem importante, Carpini poderia fazer 5 substituições. Fez apenas 3. Porém, as 3 impactaram muito bem o jogo. Lucas Braga, Carlinhos e Bruno Xavier fizeram uma baita atuação. Então a gente não fez os 5, a gente já trouxe isso aqui em outras transmissões, que muitas vezes o treinador é cobrado para fazer as 5, porque tem 5, só que ele não é obrigado a fazer as 5. E hoje foi um jogo onde ele só mudou 3 vezes, mas as 3 substituições foram fundamentais pro jogo. Lucas Braga
né, poderia ter feito seu gol, numa belíssima defesa de Pacheco, que eu repito, vou reiterar novamente. Fez um baita jogo aqui, a gente havia falado sobre ele antes da partida. O Lucas Braga fez um ótimo cabeceio, né, o goleiro pegou no canto. Lucas Braga que escora a bola pra Fabrício perder o gol na cara. Carlinhos que faz o gol e Bruno Xavier cria várias oportunidades também no último terço. Então hoje o banco salvou o Vitória em conseguir fazer o gol, porque o Vitória já estava bem. Mas o banco salvou o Vitória, é algo que a gente pede muito. Que os jogadores que estão no banco de reservas consigam entrar e consigam resolver, salvar o Vitória de uma partida que não necessariamente vai estar ruim, mas que está precisando de um pouquinho mais de qualidade. E hoje teve. Saiu Oswaldo e Mosquito e Bruno Xavier e Lucas Braga elevaram o nível da posição. E eu espero que isso permaneça daqui pra frente, porque quantas vezes ano passado a gente falou que saiu o jogador, entrou o banco e o Vitória morreu. Hoje não, hoje foi o oposto. Hoje saiu nossos pontas titulares e os que entraram foram muito bem e o nosso centroavante que veio do banco estreou muito bem, além do gol inclusive também. E um detalhe, Paulo, é que hoje literalmente aconteceu também algo que a gente pontuou inúmeras vezes. Quantas vezes ao longo do ano, desde dezembro, a gente fala, galera, o Vitória precisa de um cara com características de quando o jogo estiver apertado, eu vou jogar uma bola na área e ele vai saltar a cabeçada. Quantas vezes a gente falou isso? Que inclusive, por mais que Mastriani na época especulado não encaixasse tanto de fato no que a gente faz, e de fato alguns pontos de característica talvez não encaixe tanto, mas a gente precisava de um cara que quando o jogo apertasse, eu ia botar a bola na área e de 3 ele ia guardar uma. E Carlinhos não teve 3 pra guardar uma, ele teve uma. Tudo bem, é campeonato baiano, é cedo ainda, mas há quanto tempo você que acompanha aqui, desde dezembro, a gente pede essa característica no grupo? Quanto tempo a gente pede essa característica no elenco? Há quanto tempo a gente pede um cara que vai brigar, que vai dobrar como foi hoje na área, um cara que vai disputar a bola aérea? Eu acredito que a gente continua precisando de um 9. Tá? É claro que eu torço pra Carlinhos, ele estreia fazendo gol. Acho que Alejandro também estreou fazendo gol, inclusive no Barradão, contra o Barcelona de Ilhéus. Na fase de grupo, na primeira fase do Baiano, não no mata-mata, se eu não me engano. Foi Atlético de Alagoas, ele já estreia fazendo gol. E é mais o centroavante que estreia fazendo gol do Vitória. Repito, o que a gente falou aqui sobre Carlinhos e meu vídeo na análise de contratação tá muito clara. Sendo um cara para inicialmente repor o Lauan, eu traria sem pagar nada. Um empréstimo com custo zero, com opção de compra para revezar com Janderson e trazer como reposição para Lauan, não inicialmente para Alejandro, eu traria. E no final das contas, um gol ele fez. É muito cedo ainda, Paulo, é muito cedo pra gente falar se deu certo, se não deu certo. Mas hoje ele já estreou desafogando o jogo. Isso é importante. Quero aproveitar e falar, eu sei que já falar individualmente, mas eu gostei muito de Bruno Xavier hoje. Botou a bola na cabeça de Lucas Braga. Teve uma bola que ele finalizou, mas beleza, finalizou quando ele poderia ter tocado, ok. De resto, pra mim, ele entrando pela direita mostrou que ele precisa ter mais, não tô falando de direito titular. À medida que ele vai entrando em campo, vai se provando o que a gente fala, que ele precisa ter mais minutagem, pô. E principalmente o que eu falei lá atrás, precisa ter minutagem também na direita. Na esquerda, muitas vezes o torcedor, com razão, critica a atuação de Bruno Xavier, dizendo que ele joga mais pra trás, que ele é mais burocrático, mas porque na esquerda ele não tem profundidade. Porque não é a característica dele pegar na esquerda e ir pra 1 e levar pra linha de fundo. Embora um canhoto dê profundidade. Ele é um jogador que gosta de ter mais campo. E quando ele joga na direita, ele tem mais campo pra poder conduzir. Então realmente foi como eu trouxe. Os 3 que vieram do banco não foram os 5, mas os 3 impactaram positivamente e elevaram o nível das posições. E hoje pra mim também ficou outra coisa muito clara, Paulo, é que é impossível o Claudinho comer banco, pô. Não que a gente não soubesse disso. E assim, Claudinho tem uma característica que ele, eu acho que na Série A, já tô adiantando aqui, pode ficar manjado. Claudinho demora muito pra jogar na profundidade. Claudinho é um cara que vai muito por dentro pra achar essa bola e tal. Ele tem essa característica de trazer pra dentro, pra achar esse jogo por dentro. Beleza. Mas mesmo assim, tecnicamente, ele é muito acima de Cáceres. A gente já sabia disso e cada jogo que passa isso vai se comprovando. A galera falou de Hugo, eu sei que já faz análise individual, tá? Mas eu gostei da partida de Hugo. Tudo bem, pode ser que eu esteja na cabeça com o Hugo que jogou o Bavi e o Hugo que jogou o primeiro jogo. E como hoje ele não atrapalhou, ele fez o seu, talvez eu esteja supervalorizando, tudo bem. Mas eu não achei Hugo mal, não. Não achei Hugo mal, não, Paulo. Agora, Claudinho tem que jogar, né? Não tem jeito. E lembrando que essas características de Claudinho fez o Vitória ao contratar depois de uma ótima Série A. Sim. Então ainda potencializa, né, realmente uma esperança para Claudinho na lateral direita do Vitória, que realmente fez outra vez um grande jogo. E não é demérito a Cáceres não, tá? Cáceres não jogou mal na temporada ainda. Sim. Cáceres é um lateral, a personificação do que é ser correto, com bola e sem bola. Só que o que eu falo, o problema é que Claudinho é mais do que correto. Claudinho vai te entregar participação em gol. Claudinho vai te entregar grandes chances criadas. Cáceres vai entregar, mas não no mesmo volume que Claudinho.
toda jogada passa pelo Claudinho. E a gente não vê Cáceres ser tão participativo como tá jogando, porque como o Claudinho é, porque é característica. Um é mais ofensivo do que o outro, e um agride mais do que o outro, e é normal. Embora Cáceres também apoie bastante. Mas como característica, eu acho que a nossa lateral direita e o gol é duas posições que a gente tá muito bem servido. A galera tá falando que o Hugo não apoiou. Galera, o Hugo não apoiou no primeiro tempo, porque em tese seria o Oswaldo que matou ele. E no segundo tempo, nitidamente ele ficava na base da jogada pra Lucas Braga jogar, pô. Era nítido, a marcação dobrava em Lucas, ele voltava em Hugo, mas o Hugo não atacou profundidade, porque você tinha o Lucas Braga, o jogo foi pra Lucas Braga no lado esquerdo. Sem dúvida, assim, não tem como você não perceber que, de fato, ele pode não ter chegado muito na linha de fundo, mas o jogo era pra Braga. A bola chegava em Braga, Braga ia pro contra um. A bola chegava em Braga, ele cortava pra dentro e batia. O jogo era em Lucas Braga. Então, de um modo geral... E Oswaldo. E Oswaldo, de fato, a mesma coisa. Parecia, inclusive, dinâmica do lado esquerdo. Mas, é claro que o Hugo não tá no mesmo nível de Esteves, Samori. É óbvio que não, pô. E dificilmente vai estar. Eu acho que a gente tá com um sarrafo muito alto, justo, mas que não vai ser agora. O Hugo está no nível de... Não vou dizer de Esteves quando chegou, porque acho que Esteves chegou melhor que o Hugo. Mas ele tá num nível que ele pode ser lapidado pra tentar chegar no nível de Esteves, pô. Mas você não tem como comparar com Esteves, gente. Isso não existe, pô. Esteves foi top 3 da Série A, gente. E ele não chegou aqui top 3 da Série A. Esse é o grande ponto. Ele não chegou top 3 da Série A e hoje ele saiu daqui top 3 da Série A. O Hugo não chegou aqui top 3 da Série A. Mas ele pode sair top 3 da Série A. Calma. Não tem como comparar. Não existe comparar. Inclusive, nenhum lateral esquerdo aqui do Vitória comparar com comparação com o Esteves, pô. Não dá, não existe. Vocês querem ver uma coisa que não vai acontecer. Isso não vai acontecer por agora, tá? Mas enfim, galera. Vamos continuar a live. O corte encerra por aqui. Deixa o like, tamo junto, se inscreva. Vamos lá. Vamos lá, Paulo.